continuando, né? Essa rocha aqui, ela é encontrada lá no Planalto de Poços de Caldas e é da família do chibinito, que é um tipo de cianito também. Só que esse aqui recebe o nome de lujaurito, porque ele tem linhas de fluxo. Apesar de ser rocha ígnea, isso aí parece foliação, mas na verdade são linhas de fluxo do magma, né, quando ela estava solidificando. Então o mineral escuro que tem nela é a egirina, ela tem nefelina também, e ele tem pontos esparsos do mineral chamado eudialita, que é típico daquela região, e nós podemos ver aqui na crosta de intemperismo da rocha alguns afundados aí que se referem a minerais mais instáveis ao intemperismo, sendo que a nefelina ela é muito instável nessas condições. Essa aqui é a rocha que tem, por exemplo, lá na Pedra Balão, em Poços de Caldas. Só que essa não foi retirada lá não, tá, gente? Eu juro. Temos também, como exemplar de rocha ígnea interessante, essa rocha foi descoberta por um aluno da engenharia, chamado Weiler, e ela é uma variedade de granito. Após uma crise de tosse da nossa cinegrafista, continuando. O aplito, ele se caracteriza por uma granulação menor e ser constituído basicamente de feldspato e de quartzo, mas é uma variedade de granito que ocorre em filões intrudido nas outras rochas. Esse aqui é da região da Serrinha, aqui em Formiga. Nós temos agora rochas do grupo do basalto. E o basalto tem como característica, né, uma granulometria dele, você não distingue os minerais dele a olho nu. Mas vocês podem dizer, mas e essas partes brancas aí? Essas partes brancas são vesículas na rocha que foram preenchidas posteriormente por outros minerais durante o resfriamento do magma que deu origem a essa rocha. Ela é constituída de feldspatos do grupo do plagioclásio, que são feldspatos calcossódicos, e o MPA, que são as micas negras, piroxênios e anfibólios. Como é uma rocha de granulometria muito fina, não dá para a gente distinguir, mas ela tem mais micas negras, piroxênios e anfibólios do que plagioclásios cálcicos. Daí a rocha tender para as cores bem escuras, como é esse caso aqui. Então esse basalto aqui é vesicular. Nós temos aqui outro exemplo de basalto vesicular, mas com vesículas extremamente grandes, preenchidos por calcitas, eólitas e outros minerais. Lá no sul do Brasil, ocorre desses basaltos que sofreram um processo chamado represamento durante o derramamento do magma, que eles contêm aqueles geodos grandes de ametista que são vistos no mundo inteiro, né? O Brasil exporta aquilo para o mundo inteiro e é característico lá da região. E nada mais é do que o quartzo ocupando essas vesículas na rocha. E os basaltos, né, como é sabido, originam solos muito férteis, de boa fertilidade natural. Como é o caso das conhecidas terras roxas aqui no Brasil, que de roxa não tem nada, né? Elas são vermelhas. Isso aí é uma outra história para um outro vídeo. Tem aqui algumas rochas vulcânicas. Essa aqui é uma rocha vulcânica expelida pelo vulcão Osorno. Depois vocês pesquisam aí para saber onde fica o vulcão Osorno, que me fugiu aqui também. Mas a característica é uma rocha com porosidade, por causa das vesículas, né, dos gases que ficaram aprisionados. É uma rocha de resfriamento muito rápido. Mas mesmo assim, nós temos aqui microcristais, mini cristais de sanidina, que é um mineral do grupo dos feldspatos. E atualmente estão usando muitas rochas vulcânicas como essa aqui na construção civil. Eu tenho visto, né, em casas
que vendem material para construção, lajotas feitas de material assim, vindas da Malásia, salvo engano, que tem algumas características interessantes para serem aplicadas na construção. E temos aqui outro exemplar de rocha vulcânica, de lava. Esse aqui veio das Açores, e eu peço que vocês notem, né, o quão grandes são as vesículas que ela tem. Essa aqui quase chega a boiar na água, igual a Pedra Pómez que nós vimos antes. Essa aqui veio então do arquipélago das Açores. Eu separei uma rocha interessante aqui do município de Formiga. É um gabbro. Ele tem a mesma composição do basalto, né? O que diferencia é o diâmetro dos minerais, porque o gabbro resfriou mais devagar. E esses minerais maiores, verde clarinho, que vocês estão vendo aí, é o feldspato plagioclásio que ele tem. Plagioclásio cálcico do grupo bitonita anortita. E ele está meio esverdeado assim, porque ele passou por um processo chamado salsuritização, que é um grau metamórfico de muito baixo grau, e alguns minerais dele foram parcialmente transformados em outros minerais por causa desse processo. Dá a essa rocha um aspecto muito bonito. Esses cristais maiores são chamados fenocristais, e aqui no município existem fenocristais com quase 20 centímetros. Na Cachoeira da Cerâmica é possível ver alguns com dimensões bem avançadas. E nós estamos utilizando essa rocha hoje em dia para confecção de bijuterias, né? Cortando, polindo, rolando a rocha. Temos parceria onde está sendo lapidada também para confecção de joias, tá? Porque ela tem um aspecto bem bonito. E também origina solos muito férteis naturalmente por causa da sua composição mineralógica. Já essa aqui eu escolhi por causa essa forma. Isso aqui chama uma decomposição esferoidal. É uma rocha do mesmo grupo dela aqui, só que essa aqui é o diabásio. A granulometria dele é um pouquinho menor. E com o intemperismo, as reações que atacam os minerais da rocha, ela vai ficando com esse aspecto acebolado, onde diversas camadas com diversos graus diferentes de intemperismo vão se desprendendo da rocha e vão futuramente formar os solos. É porque a rocha foi formada em determinada profundidade, lá embaixo ela é estável, mas quando está em contato com a atmosfera, ela fica instável e os minerais têm que se transformar em outros minerais. Outra particularidade do diabásio: o indígena, os povos antigos, né, usaram muito o diabásio para a confecção de machados, por causa da extrema resistência mecânica dessa rocha, que tem a ver com a superfície específica de seus minerais. Dentre as rochas menos comuns, vou mostrar aqui uma rocha, é o carbonatito. Esse aqui veio da Jacupiranga Mineração. O carbonatito é explorado porque ele tem apatita, né? Então, para obtenção de fósforo, tem calcita e dolomita, que é o branco aí, e o mineral preto aqui, ele é magnetita. Nessa rocha aqui é magnetita, pode estar associado a outros óxidos, mas principalmente magnetita. É um tipo de vulcanismo muito particular, existe em poucos lugares. Dentre eles, né, na Jacupiranga Mineração, em São Paulo, o município é Catagi. Temos carbonatitos em Araxá, na região de Patrocínio, região de Tapira também. Associado aos carbonatitos, nós temos essa rocha aqui, que é o bebedourito, que é um nome local para um piroxenito.
ou seja, é uma rocha rica em piroxênio, e tem outros minerais pouco frequentes, como melanita, que é uma granada negra, e associações com olivina. Então, lá em Araxá, por exemplo, na região do Barreiro, tem minerações lá onde esse tipo de rocha que é extraído, essa aqui inclusive daquela região lá. Também é uma particularidade interessante, que é um vulcanismo bem particular que vai originar essas rochas. Assim como o foscorito, que também é daquela região, é uma rocha que tem olivina e uma mineralogia também muito interessante, relacionada com esse tipo de vulcanismo. Então são rochas pouco frequentes. Eu tenho mais algumas, né, com os nomes mais estranhos ainda, né, que nós vamos ter oportunidade de ver em outros vídeos. Tá? Mas sempre com apatita, essas rochas aqui, que é o grande foco da exploração no local. Esta rocha escurona aqui, tem vários tipos dessa rocha, mas essa aqui é do município de Formiga, e à primeira vista pode parecer um basalto, mas não é. Essa rocha aqui não tem feldspato. Essa rocha aqui é só constituída de MPA, né? Micas negras, piroxênios, anfibólios, pode ter olivina. Ela é um ultramafito. Tecnicamente é um ultrabasito, porque o teor de sílica dela é abaixo de 42%. Quer dizer, a sílica é muito baixa. É uma rocha originada de material do manto terrestre. Daí a importância, né, da gente ter acesso a um afloramento desse tipo de material. Então, tanto todas as rochas que tem aí, como essa aqui em particular, podem ser utilizadas em rochagem. O que é a rochagem? É a moagem da rocha para utilização como adubo. Porque essas rochas escuras que nós vimos aqui, elas normalmente são muito ricas em nutrientes para as plantas. Elas podem passar por um tratamento térmico ou não, para que se faça a rochagem. E nós temos uma pesquisa aí em andamento para a utilização de litotipos do município de Formiga para a rochagem, né, para a gente ver esse tipo de resultado. Trouxe essa rocha aqui, que é material de pesquisa de um amigo nosso. Ela é um basalto comatito. E a característica dela é que ela foi formada por magmas muito mais quentes do que os que formaram as rochas que nós vimos antes, né, quando essa temperatura era maior. Mas eu coloquei essa amostra aqui para chamar mais atenção para os cristais, está do lado certo, os cristais de aegirina que ela tem, que é um piroxênio, e eles são curvos. Isso aí é que é bem interessante nessa amostra. Eu tenho ela na coleção não tanto como rocha, mas mais por causa da aegirina curva que ela tem aqui, mas ela também é um exemplo didático de rocha ígnea formada de magmas de altíssimas temperaturas. E finalmente, um exemplar da rocha conhecida como charnoquito, ou verde ubatuba, ou verde candeias. O charnoquito tem esse nome por causa de um pesquisador cujo sobrenome é Charnock, e ela na verdade é um granito, só que é um granito cujo feldspato e quartzo são de cores verdes ou azulados, escuros, e ela tem cerca de 12% de um mineral que antigamente era chamado de hiperstênio, perdão, de hiperstênio, que é um membro da série da ferrocilita. Então esse aqui é da região de Candeias, e no comércio tem uns maravilhosos conhecidos como granito verde ubatuba, né, que talvez dessas rochas de marmoraria seja o mais conhecido. Então isso aqui é uma curiosidade, porque é uma rocha do grupo do granito, só que ela é uma rocha escura. Faça o seu pedido e